Então, vou falar um pouco agora de visões e pontos de vista arquiteturais, tá? Então, existe uma série de perguntas que possivelmente precisam ser respondidas quando a gente está projetando uma arquitetura, tá? Aqui tem algumas delas, tá? Existem muitas outras, não vou ficar lendo aqui cada uma delas, mas isso aqui é uma preocupação que a gente precisa endereçar de alguma forma e mostrar para os stakeholders que isso foi endereçado no sistema. Tá? Então, para isso, a gente precisa descrever uma arquitetura. Tá? É um erro comum a gente tentar responder todas essas perguntas em um único e enorme modelo. Tá? Então, assim, geralmente a linguagem que a gente usa para fazer uma descrição de arquitetura são modelos. Tá? E aí, para sistemas orientados a objetos, geralmente a gente usa o ML. Tá? Se você estiver trabalhando com um sistema que não é orientado a objetos, existe análise estruturada, existem outros tipos de modelo que você pode usar. Tá? Mas a gente pensar que vai descrever uma arquitetura com um modelo só é um conceito errado. Tá? Os modelos eles já são, por definição, abstrações, tá? Formas da gente ver um pedaço de uma coisa e abstrair todo o resto. Tá? Então, para a gente conseguir descrever uma arquitetura, a gente precisa subdividir o que a gente quer estudar. Tá? Então, isso daí que vem o conceito de visões, tá? Cada visão é um pedaço, tá? Um aspecto distinto da arquitetura que vai ser descrito. Tá? Então, tem um conceito formal aqui da ISO, tá? A visão é a representação de um ou mais aspectos estruturais de uma arquitetura, que ilustram como a arquitetura endereça um ou mais preocupações de um ou mais... Eita, aqui tem duas vezes, né? De uma ou mais preocupações de suas partes interessadas. Mas depois eu vou dar uma olhada se está exatamente essas duas preocupações aqui. Está meio esquisito, né? Tá, a visão não é uma ideia nova, é uma ideia que vem desde os anos 70, com o David Parnas, tá? Mas se tornou mais popular com o surgimento do RUP, tá? Que tem um modelo lá do Kuchin, que é o 4+1, são 4 visões, mais uma. Tá? Que é esse esqueminha aqui, né? Você tem os cenários, que basicamente são os casos de uso no meio, e aí como esses casos de uso se relacionam com outras 4 visões aqui, que é a visão lógica, de desenvolvimento, física e de processo. Tá? Cada caixinha dessa aqui tem os seus próprios diagramas UML para você fazer uma descrição mais adequada dessas visões. Tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, tem a referência nos slides. Tá? Então, assim, o conceito de visão é basicamente para isso, tá? A gente conseguir separar os pedaços da arquitetura e a gente estudar cada pedaço de uma forma distinta. Tá? Ó, com o padrão I3E 1471, a gente teve um novo conceito que é chamado de ponto de vista, que torna genérico cada visão. Tá? Então, assim, um ponto de vista é um conjunto de templates e convenções para construir um tipo de visão. Então, é como se fosse um guia, tá? É como se fosse um guia para ajudar o arquiteto a definir aquela visão da arquitetura. Então, ela tem lá as partes interessadas, quais são os princípios, né, que estão envolvidos e os templates e modelos para construir a visão. Tá? Incluindo aqui no diagrama os conceitos que foram introduzidos agora, a gente tem que uma descrição arquitetural é composta de várias visões, que tem que estar em conformidade com um ponto de vista, tá? Que é esse guia ou manual aí para você construir as visões. E os pontos de vista, eles tentam endereçar uma série de preocupações das partes interessadas. Então, essa partezinha aqui das visões e pontos de vista são como você começa aqui a fazer a sua descrição arquitetural. Existem diversos catálogos, tá, de pontos de vista, que são esses guias que tentam ajudar você a
a conseguir elaborar as visões de arquitetura. Então, os mais conhecidos são esses aqui. Cada guia desses, ele é mais específico para um tipo de aplicação, tá? Então, por exemplo, o do Rosansky Woods, ele é muito voltado para o setor bancário, tá? O do Cutting é uma coisa mais genérica para sistemas de informação orientados ao objeto. Tá? Se você estiver fazendo um software que é de um outro domínio específico, por exemplo, vou fazer um jogo, talvez você precise procurar um catálogo que seja mais apropriado para aquele tipo específico de software que você está fazendo. Tá? Então, não existe uma solução canônica para os pontos de vista arquiteturais. Tá? Existem os que vão ser mais adequados para o tipo de software que você está fazendo. Tá, aqui só tem um exemplo de como é que é organizado o catálogo de pontos de vista lá do Kozinski Woods. Tá? A gente tem aqui ponto de vista de contexto, que seria uma coisa geral, e tem os outros pontos de vista, como funcional, de informação, concorrência, desenvolvimento, implantação e operação. Cada um deles, se você pegar o livro, tem lá o manualzinho de como você desenvolve a visão. Aqui tem alguns exemplos, tá? Não vou gastar muito tempo com isso. Tá, alguns pontos importantes. A descrição arquitetural não precisa incluir todos os tipos de visões, tá? Isso vai depender das necessidades das partes interessadas. Então, se você tem lá os stakeholders e o seu sistema é crítico, por exemplo, em desempenho, talvez você queira incluir as visões que são visões que têm relação com o desempenho. Tá? Então, olhar mais as estruturas dinâmicas da arquitetura, esse tipo de coisa. Tá? Então, você vai escolher quais as visões que você tem que atender para dar resposta em relação às necessidades das partes interessadas e usar os pontos de vista para construir essas visões. Tá, tem duas perguntinhas aí para você decidir se inclui ou não uma visão. Tá, as partes interessadas conseguem utilizá-la ou a informação dela para responder às suas preocupações? E as partes interessadas conseguem utilizá-las para desempenhar o seu papel na construção do sistema? Tá? Basicamente, se você conseguir responder sim para essas duas perguntas, você precisa daquela visão. Tá? Vantagens para você usar visões e pontos de vista: você está separando os interesses em diversos pedacinhos. Gerenciamento da complexidade: você dividir em partes, teoricamente, te ajuda a lidar com complexidade. O foco do desenvolvedor é melhorado. Tem um questionamento aqui, será que é mesmo, né? Mais para frente a gente vai olhar documentos de descrição de arquitetura, e esses documentos eles são bem difíceis de ler, porque eles funcionam como se fosse um catálogo. Então, o foco no quê, né? O foco talvez num aspecto específico da arquitetura você consiga melhorar numa descrição arquitetural. Mas quando você está olhando, por exemplo, uma funcionalidade e tem que lidar com todos os aspectos de arquitetura naquela funcionalidade, talvez não te ajude tanto. Tá? A comunicação com o grupo e as partes interessadas, certamente te ajuda. A gente tem alguns problemas com visões e pontos de vista. O maior deles é inconsistência. Às vezes você precisa ter a informação mais de uma vez, tá? Ou você vai começar a colocar links de um lado para o outro. Tá? Isso torna manter o documento de arquitetura atualizado é muito difícil, tá? Porque o software evolui e você tem que atualizar o documento de arquitetura também. Fragmentação, dificuldade de entender e manter. Você vai ter uma coisa que é dividida em vários pedaços, tá? E aí, para você conseguir entender e manter isso, é muito difícil. E você pode acabar selecionando os pontos de vista errados aí para fazer a descrição da arquitetura. Beleza? Segunda parte, baseada no capítulo 3 aí do Rosansky Woods.